Os segundos e primeiros molares. A gente tem aqui a inervação. Você vê que aqui tá bem fácil de você ver, né? O canal mandibular, ó, por onde passa o nervo alveolar inferior. Aqui no caso, eu diria até que está distante, está mais próximo do segundo molar. Vamos supor que o segundo molar está com uma cárie, destruiu o dente, né? E ele tem um cisto nesse local. Se o cisto tiver com uma íntima relação com o canal, gente, próximo do canal, tome cuidado ao curetar esse cisto, tá? Às vezes é melhor curetar superficialmente, estimular o sangramento para que tenha um coágulo ali, né, o coágulo para fazer um tamponamento e deixar o próprio organismo resolver o problema do cisto, do que você ficar mexendo ali naquele local. Preferir processos de odontosecção para reduzir a necessidade de força e assim diminuir a chance de fratura da tábua óssea, além da necessidade de intrusão. Como a gente já viu em outras aulas, quando você tem um dente muito volumoso, que tem uma alta resistência por ter uma ou duas raízes, o ideal é você partir para a odontosecção, porque você diminui a incidência de força, quer dizer, você vai fazer menos força e vai ser uma cirurgia mais tranquila. Você vai seccionar aquele dente e com isso você vai criar um ponto de apoio bem no meio dessa intersecção, onde você vai fazer uma pressão lateral, vai expandir aquele alvéolo, evitando o processo de intrusão. O Luiz Antônio está falando, o conhecimento e o domínio em anatomia é imprescindível para o sucesso de qualquer cirurgia. Com certeza, Antônio. Com certeza, Luiz Antônio. Porque sem a gente conhecer a anatomia, gente, é como se nós fôssemos um autoelétrico que não conhece o esquema elétrico do carro. Como que um autoelétrico que não conhece o esquema do carro, o esquema elétrico do carro, ao ver uma luzinha no teu painel, vai saber qual fusível que ele precisa trocar? Hoje é mais fácil, né? Os caras põem lá o negócio no computador e determinam qual fusível que tem que trocar. Mas como saber qual fusível trocar? Qual a localização dele, se você não sabe a localização? Mesmo assim, precisa de conhecimento. Então, nós, no nosso estudo, a gente tem que estar sempre revisando a anatomia. Sempre, sempre, sempre. Olha, quantas aulas aqui, gente, eu já falei sobre anatomia. Umas 10 aulas, mais até, eu acho que umas 20 aulas. Estou sempre revisitando esse tema, porque ele é fundamental. A partir do momento que você entende a anatomia, não é decorar não, né? Decorar, é você entender. A partir do momento que você entende a anatomia, tudo fica mais fácil. Até evitar os problemas fica mais fácil, né? Eu concordo perfeitamente com o Luiz. Você entender esse processo, entender os acidentes anatômicos, entender um pouco de anatomia vai fazer com que você tenha menos medo da parestesia. Porque você vai estar fazendo um tratamento mais consciente. Então, vê aquela parte anatômica, assista aquela parte que eu passei lá dos nervos certinho, veja as imagens estão bem explicativas, tá? Para que você tenha esse conhecimento bem consolidado na sua mente. Tá, e em relação, Bianca, à parte do anestésico, como que uma anestesia pode levar o paciente a ter uma parestesia? Primeira coisa é a administração do anestésico local, né? As causas incluem hemorragia dentro da baía neural, trauma direto no nervo, pela agulha, tá? Com a formação de tecido cicatricial. Então veja, gente, você saber o ponto certo de você colocar a sua agulha é fundamental. Isso vai evitar que você lesione aquela região do nervo. Gente, o anestésico, ele tem que estar próximo da inervação, ele não tem que estar dentro do nervo. Tem gente que acha que tem que espetar com a agulha no nervo. Não, ele tem que estar próximo. É a parte química do anestésico que vai fazer o bloqueio. É o sal anestésico que vai fazer o bloqueio do impulso nervoso. Por isso, gente, é tão importante você fazer refluxo e observar se a carpule que você está usando faz refluxo de forma tranquila. Como que você percebe se ela faz o refluxo de forma tranquila? Uma vez aí, a cada 6 meses, vai, gente, é difícil a carpule dar o problema assim frequente, né? Você pega lá um pouquinho de azul de metileno, põe dentro de uma cubetinha, pega uma carpule, monta ela e aí você esguicha um pouquinho do anestésico e solta para ver se o refluxo puxa o azul de metileno que está lá na cubetinha. Se ele sugar e você vê que o seu tubete ficou pintado de azul,
ótimo, ele está funcionando tranquilamente. Por que esse processo é importante? É importante que você faça refluxo toda vez que você injeta a sua carpule ali, você coloca a sua carpule para dar anestesia. Lembra que eu falei, que eu respondi a pergunta da Britney, que eu falei que do lado de um vaso, né, seja ele uma artéria ou uma veia, do lado de um nervo sempre tem vasos sanguíneos, artérias e veias, sempre fazem o mesmo caminho juntos. Se você está ali com a carpule e você pega um vaso, há uma chance muito grande de você estar perto de um nervo. Você está perto demais de um nervo. O que você tem que fazer? Retire a tua carpule, troca o tubete e refaz a anestesia, fazendo o refluxo de novo. Deu refluxo negativo, não saiu nada, não pintou o tubete? Aí você faz o processo de anestesia, tá? Por quê? No que você aplica o anestésico dentro do vaso, você pode ter o rompimento daquele vaso, hemorragia, e essa hemorragia pode causar o processo de parestesia. Fora isso, você está muito próximo da região onde tem a bainha ali do bainha neural, né? A região ali do axônio. E aí você vai com a agulha, você pode lesionar aquela bainha. Se você lesionar só a bainha, vai levar um tempo, mas a bainha ela se regenera, né? A bainha de mielina. Agora, se você lesionar o axônio, aí bem provável que não seja uma volta total da sensibilidade no local. Aí a coisa fica um pouco mais difícil. Então veja, gente, que até na hora da gente aplicar nosso anestésico, nós temos que tomar os cuidados básicos. A gente não pode ter pressa, tem que fazer o refluxo direitinho. Hemorragia, né? Realizar o refluxo na carpule para ver se acidentalmente você atingiu um vaso. Você, Bianca, mas eu atingi um vaso, deu parestesia? Não, não é assim, você ainda não aplicou seu anestésico. A quantidade de anestésico que você aplicou só para poder dar o empuxo, o refluxo, é muito pequena. Então você atingiu o vaso, não tem problema. Tira, né? Troca o tubete, refaz o reposicionamento. Trauma direto no nervo, né? Conhecimento da anatomia, dos pontos anatômicos de referência e evitar múltiplas punções. Quanto mais vezes você pulsiona o paciente para tentar acertar a anestesia, maior o halo inflamatório próximo da região da inervação, tá? Então, e aí, maior a chance de você ter um processo de parestesia na região. Já aconteceu comigo quando eu estava na faculdade, né? Eu já contei essa história mais de uma vez, né? Eu acho que tem gente que está cansado de ouvir essa história. Que eu estava na clínica de semiologia e o professor Hahnemann, né? Adolfo Hahnemann, ele foi até em Michigan agora apresentar o trabalho. Excelente profissional, excelente professor. Ele me falou, olha, tem uma menina aí com dor, eu tava guardando minhas coisas já para almoçar, tava na hora do almoço já, né? Eu tinha terminado meus atendimentos, tava guardando minhas coisas com tranquilidade, e aí ele chegou para mim e falou assim, você não quer fazer uma emergência? Mas o professor, ele chega assim, você não quer fazer uma emergência? Não perguntando se você quer fazer uma emergência, falando assim, desmonte suas coisas e atenda essa emergência, mais ou menos assim, né? Eu sei, claro, professor, vou lá, né? Vou fazer a minha emergência, sem problema. Vamos fazer a emergência. Oi, Céu, tudo bem? Né? Nem tô com fome, imagina? Nem tô com fome. A última refeição que eu fiz foi às 6 horas da manhã, mas eu nem tô com fome. Vou ali fazer a emergência. Aí, eu fui fazer a emergência, pessoal. Nossa, eu dei a primeira anestesia, não pegava. Dei a segunda, não pegava. A paciente estava com o rosto já um pouquinho inchado. E eu falei, professor, não é melhor passar remédio? Não, vamos primeiro tratar da causa. Vamos fazer o acesso do dente. Tá bom, vamos fazer o acesso. Aí foi tentando fazer o bloqueio, tentei uma, tentei duas, tentei três, tentei quatro. Não pegou anestesia direito. Quando eu consegui o acesso intrapulpar, eu dei intrapulpar, aí pegou, né? Aí eu fiz o acesso e tal, mas aí a paciente voltou com parestesia. E aí o professor veio, me deu aquele sermão, me pediu um trabalho, né, um relatório, né, da parte anatômica, dos nervos que eu afetei durante aquele processo. E eu acompanhei a paciente, graças a Deus ela recuperou toda a sensibilidade. Mas eu fiquei muito traumatizada de ter causado a parestesia na paciente naquela época. Eu lembro que eu saí dali e fui correndo para a biblioteca para estudar anatomia, porque eu sabia que o problema não era porque estava inflamado,
era porque eu tinha errado o ponto. Eu tinha errado o ponto de dar anestesia. E você reconhecer o seu erro é uma coisa muito importante para você aprender a consertá-lo, né? Então, isso fez com que eu aprendesse outras coisas de anestesia, aprendesse coisas sobre plexo nervoso. E hoje as minhas anestesias são muito mais assertivas, provavelmente porque lá atrás eu errei. E a parte química, né? Como que você pode, através do anestésico, a parte química do anestésico, causar parestesia? Eu já cheguei a falar desse estudo de Garisto para vocês, eu não sei se todos já viram, né? Vou falar sobre eles. Mas existe um anestésico que eu aconselharia vocês evitarem fazer bloqueios posteriores, porque ele é potencialmente neurotóxico. Ele pode causar uma toxicidade no neurônio a ponto de evitar que ele mande o impulso nervoso, tá? Existe aqui um gráfico. Esse gráfico é o seguinte: a FDA liberou lá nos Estados Unidos o uso da articaína mais ou menos em meados de 2000, no ano 2000, tá? E esse gráfico aqui mostra o índice de parestesias relacionadas aos determinados anestésicos. Então a gente tem aqui a articaína, a gente tem a prilocaína, tem lidocaína, que é a amarelinha, a bupivacaína, que é a verdinha, prilocaína, que é a roxinha. Esse gráfico mostra o seguinte: a partir do momento que a FDA liberou lá nos Estados Unidos o uso da articaína, e o pessoal percebeu que ela pegava mais rápido, por ela ter uma lipossolubilidade maior, começaram a usar ela em todos os bloqueios. Mesmo a indicação sendo melhor para infiltrativas. Para infiltrativa, gente, a articaína não tem igual. Ela tem uma lipossolubilidade tão grande que em menos de 2 minutos o tecido está isquêmico e totalmente anestesiado. Eu uso muito a articaína para fazer implantes, porque você faz uma anestesia local, ali no local, né, faz o acesso, né, faz a abertura da gengiva muito rapidamente, porque o paciente não sente nada. E com isso você traz mais conforto para o seu paciente. Mas eu evito a todo custo fazer bloqueios posteriores com ela, justamente por causa dessa citotoxicidade. Olha o que aconteceu quando o pessoal começou a usar ela em bloqueios posteriores. O pico, né, de parestesias que foram atingidas depois do ano 2000, depois da liberação da FDA desses anestésicos, é justamente a prilocaína e a articaína, que é a vermelhinha. Isso mostra que existe sim uma correlação entre a parestesia em dentes posteriores e o uso de articaína. Eu não aconselho usar. Ah, mas meu professor falou que é bom usar, que é perfeita, que ela é um ótimo anestésico. Ok, mas eu já vi muitos casos de parestesia por causa disso. E aí depois tem que ficar tratando com laser e vitamina e complexo B. Vai voltar? Não sei. Não sei, tá? Então, se é na minha clínica, eu evito. Aqui na clínica a gente trabalha com 5, 6 tipos de anestésico para poder cobrir aí todos os tipos de paciente. Por que tem que ser articaína que você tem que usar nele? Usa outro. Usa a lidocaína, que é mais tranquila, né? Que você tem uma chance menor. Mepivacaína, que não vai ter problema nenhum você ter o anestésico ali. Pode ter tido também, né? Depósito de anestésico em glândulas paróticas, mas esse aqui foi um estudo randômico. Eles pegaram específico em pacientes que fizeram uso desse anestésico e tiveram parestesia. A Fabiana está perguntando aqui sobre um paciente, foi atendida na clínica Intedal para Exodontia 37. Após a realização do procedimento, liberaram e percebeu que o paciente não conseguia fechar o olho esquerdo. A anestesia foi bem profunda. Pode ter havido depósito de anestésico dentro da glândula parótida. O paciente apresenta uma paralisia do nervo facial, complicação relacionada à técnica anestésica que pode ocorrer quando uma exodontia de dentes inferiores. Olha só a informação que a Fabiana trouxe. Hoje a nossa aula é sobre parestesia, né? Que é a paralisia de nervos, o rompimento de nervos sensitivos. Mas a Fabiana falou que dependendo de onde você aplica o seu anestésico, você pode ter também a paralisia de nervos faciais. E nervo facial, gente, motor, nervo que toma conta do tônus muscular e do tônus
e da movimentação de pálpebra e tal, também tem efeito, né? Se você aplicar um anestésico ali, vai ter o mesmo efeito que no sensitivo. Ele vai parar de ter bloqueio e impulso nervoso. Mais uma vez, conhecer a anatomia e saber onde aplicar o anestésico é importante. Paralisia transitória do nervo facial. Meu pai foi professor de cirurgia por 40 anos e escreveu um manual de anestesia odontológica chamado Anestesia com o Endereço Certo. Gostei do nome. Gostei do nome, Marcelo, que resume bem o que deve ser feito para ter sucesso. É isso aí, depois eu vou procurar o livro do seu pai. Anestesia com o Endereço Certo. Gostei do nome, hein? Muito bom, muito bom. Lindeberg, eu gosto de usar um tubete de articaína e complemento com MEP nas exos de terceiros molares. Lindeberg, eu não gosto. Eu uso a articaína. A articaína eu uso apenas de forma local. Por exemplo, você vai querer dar um bloqueio do nervo bucal. Aí eu uso articaína sem problema. Mas para dar bloqueio posterior eu não uso, tá? Eu não uso porque eu tenho medo. Eu tenho medo do problema.